Shalom para todos amados amigos e irmãos, na pessoa de Yahushua HaMashiach. Prezados amigos, antes de começar eu quero dizer para os amigos que, se gostou deste vídeo, envie para alguém. O que é bom sempre devemos compartilhar. E a palavra que alimenta o espírito, certo? Se você gostou, você vê um pastor que precisa dessa palavra, um irmão que precisa dessa palavra, envie para ele, que ele vai ficar satisfeito, certo? Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele é que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Elohim, intercede pelos santos, pelos Kadosh. Prezados amigos, dentro deste texto de 2 versículos, tem uma pessoa que foi o escritor dessa epístola, ou carta, ou livro, como você queira chamar, aos romanos. Quando ele escreve, certo? Ele está olhando para ele mesmo, para ele também. Ele não diz, vocês não sabem como convém pedir. Como convém pedir. Como convém. Vocês não sabem, ó. Ele não diz assim. Ele diz assim. Veja a expressão daquele que é o Todo-Poderoso. Veja a expressão dele. Em primeiro lugar, vamos ver a expressão daquele que estava falando, que era o apóstolo Paulo, o herói na emuná, o herói na crença verdadeira do Pai. Ele diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas o quê? Fraquezas. Nas nossas fraquezas. Mas ele não era um gigante na emuná, ele não era um gigante na crença, o homem que não temia nem a morte, mas ele levava a palavra. O homem que não temia ser morto, mas ele dizia, o morrer para mim é ganho, e o viver para mim é pregar a palavra. Como ele dissesse assim, se alguém me tirar minha vida agora, eu já vou estar ao lado do Salvador, Yahushua HaMashiach, contemplando a face. A certeza absoluta daquele homem. Mas neste momento em que ele escreve, você vai ver, não uma arrogância, não uma base, dizendo eu sou a base,
eu tenho fundamento, eu sei o que é que eu estou dizendo, receba isso, porque eu sou ungido, eu sou poderoso, eu faço, é assim que é para fazer, porque sou eu que estou dizendo. Receba! Ele não falou isso. Ele não disse isso. Ele disse, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Nas nossas o quê? Fraquezas. Quem ajuda? O Espírito Santo ajuda você, me ajuda, nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir. Não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas ele era um homem que tinha um conhecimento intelectual de uma forma tal invejável daquela época. Tinha conhecimento do grego, tinha o conhecimento do hebraico, conhecia o latim, conhecia mais alguns dialetos por ali. Ele dominava o idioma, vários idiomas ele dominava, ele falava. Ele tinha uma intimidade com o Pai que invejável. Foi um homem que colocou a mão em pessoas que estava morto e ressuscitou. Foi um homem que colocou as mãos sobre o enfermo e o enfermo se levantou. Mas agora ele escrevendo esta carta, ele não se exalta, ele não fala que tem uma segurança, que tem firmeza, que tem... Não. Veja a humildade, o respeito, a consideração a si mesmo e olhando para ele mesmo, como ele estava levando a mensagem e ele vendo que o Espírito Santo é tudo, que faz tudo, não era ele. Tudo era o Espírito, tudo era aquele que ele creu, aquele que ele teve um encontro com ele quando ele cai no caminho, quando ia perseguir os servos, ele cai, não sei se era do cavalo, não sei se ele estava em pé, não sei como era. Eu sei que ele caiu e ficou cego e ouviu a voz de Yahushua HaMashiach. Ele teve um encontro com ele ali. Foi aquele que teve uma chamada pessoal, íntima. E que quando teve o encontro com Ananias, foi o cheio do Espírito Santo. Ele diz aqui assim. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Não sabemos. Mas ele diz aqui, olha, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. O Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é porque eu sei.
O hebraico, eu conheço o hebraico. Eu tenho conhecimento do hebraico e do grego e vou muito além. Eu já li a Torá várias vezes e conheço bem as Sagradas Escrituras. Não é isso? É reconhecer como o apóstolo Paulo, que é chamado de Shaul, que o nome verdadeiro é Shaul, que diz, que é chamado de Paulo, ele escrevendo, ele diz que também o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Reconhecer que é fraco, que é falho. Mas ele diz que o Espírito Santo ajuda. Quando não sabemos pedir, porque não sabemos pedir. Nós não sabemos pedir. Como convém. Pedir como convém. Alguém procura fazer uma oração com palavras de um português bem colocado, até quando aquela oração é no público, né? Não sei se é mais para o pessoal ouvir que foi uma oração bem feita, não sei se é para o Eterno ouvir. Eu sei que faz com um português, procura um português da melhor forma. Muito bem. Não é pecado. Faça isso. Mas não é por conta disso que vai ser ouvido. Vai ser ouvido se você tiver a humildade, a santificação, a shalom com todos, sem a qual ninguém verá Yahweh. Ninguém. Se não tiver a santificação, pode orar. Bonito, pode conhecer hebraico, pode conhecer aramaico, pode conhecer o grego, pode ser ungido a pastor, pode ser ungido a bispo, pode ser ungido a diácono, pode ser ungido a presbítero, pode ser ungido a pastor, pode ser ungido a apacentador, pode ser ungido a o que a pessoa pensar que seja melhor, a ancião, pode ser ungido a tudo. Se não tiver a shalom com todos e a santificação, nada feito. Não resolve. Nada feito. O segredo da história é essa. O segredo da história é essa. Porque nós sabemos quem nós somos. Todos sabem muito bem quem nós somos. Mas existem pessoas que até na hora, eu acredito que existem pessoas que até na oração, dentro do quarto, só ele e o Pai Eterno, ele quer enganar o Pai Eterno, quer dizer que é bom e o Pai Eterno está sabendo que ele não é. Ele está dizendo que ele é bom e o Pai Eterno está sabendo que ele não é, mas ele está mentindo diante do altar, dizendo algo que não existe na vida dele e quer por alto se justificar. E o versículo 27 diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele quem, segundo Elohim, intercede pelos Kadosh, intercede pelos santos, intercede pelos Kadosh. É ele. Ele quem? O Espírito Santo. Que no versículo 26 diz,
Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Com gemidos. Mas alguém procura por alto se justificar. E às vezes não abre a boca para confessar, para desabafar o seu pecado diante do Eterno Pai, nem em quatro paredes, só ele e o Pai. Ele não quer abrir a boca para desabafar, para tirar as coisas de dentro, a podridão de dentro, nem ele sozinho, ele diante do Pai. Ele não quer tirar as coisas de dentro, não quer desfazer dos seus erros, da sua mazela que está dentro de si, e por alto quer se justificar. Ele pode passar 24 horas orando, um mês orando e vários meses orando, e ele nunca vai por alto se justificar, porque ele não pode por alto se justificar. A única pessoa que pode justificar ele é o sangue de Yahushua HaMashiach, que foi derramado no madeiro para purificar o homem de todo pecado. E Yahushua nos purifica, nos justifica. Então, quando o homem se humilha, quando o homem busca, quando o homem lança fora as suas podridões, a sua mazela, e de vez em quando vai novamente buscando e dizendo: eu não presto. Eu não presto. Quando nós vamos fazer, eu devo fazer como Paulo, quando nós, abrindo a boca e começando a orar, entregando as fraquezas, entregando o que não presta, para Yahushua lançar fora, o Salvador lançar fora, e ocupar o nosso lar, ocupar a nossa mente, ocupar o nosso coração. E não só isso, mas também durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, durante a madrugada, procurar estar com a mente vigilante para não entrar coisas imundície na nossa mente. É muito fácil apontar alguém. É muito fácil fazer uma rodinha de pessoas e detonar alguém por conta de uma palavra, por conta de um erro, por conta disso e por conta daquilo. É muito fácil. Mas eu vou lhe dizer o que é tão difícil fazer. Tão difícil. Difícil de uma forma tal que a pessoa nunca ele vai chegar. Nenhum desses, nem eu, nem ninguém pode saber o segredo do Eterno Pai com aquele que está sendo perseguido, que está em pecado, que está em erro. E às vezes cortado por causa da inveja, por causa da covardia, por causa da murmuração. Está cortado. Corta a pessoa. Não, fulano tal fez isso, ele não presta para o trabalho não, aquilo não presta. Não dá, é desmantelado. Aquele não presta, aquele não presta, aquele não presta. Então só quem presta é ele. Só quem presta é ele. Vamos analisar o que Shaul, que é chamado de Paulo, ele diz aqui em Romanos: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas.
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Não sabemos. Mas um homem que tem tanto conhecimento da linguagem, tanto conhecimento da lei, podemos dizer o pai da Emuná, o gigante da Emuná, o gigante da crença verdadeira. E agora ele chegar a dizer que não sabemos pedir como convém. Porque a glória, ele sabe que não está sobre seus ombros, nem a coroa sobre a sua cabeça, não. Mas está toda a honra, toda a glória, todo o resplendor está sobre o Espírito Santo, o Espírito Kadosh, Ruach HaKodesh. Não está no homem. Alguém pode dizer, irmão, essa pregação não é do Eterno, porque você chamou o nome Glória. E glória é nome de uma imagem, escultura. Até então eu não conheci nenhuma imagem, escultura com o nome de glória. Não encontrei. Quando alguém me mostrar alguma da mitologia grega, romana, com o nome de glória, me traga. Aí eu digo, agora até existe. Outra coisa. Zeus, o nome Zeus era nome de ídolo, não era nome de demônio. Eu já vi alguém dizer, através do fanatismo religioso, dizer, alguém está invocando Zeus, que é um demônio. Não. Zeus não é um demônio. Zeus era um ídolo, uma imagem de escultura. Certo? Todas as imagens. Em todas as imagens não tem espírito algum. Nenhum espírito existe em imagem. Está escrito lá em Abacuque. Eis que está feito de pedra de ouro, está coberto de madeira de ouro e prata, mas no meio dela não há espírito algum. O profeta escreveu. Não tem espírito nenhum nas imagens. Porém, não é para a pessoa citar nomes de imagem de escultura. Tá proclamando nomes de imagem de escultura. Mas uma coisa eu digo, e os nomes que é chamado de demônios, que as pessoas chamam de demônios, que são os anjos decaídos. Os nomes deles não são esses nomes que são invocados por aí, não. Não são. Os nomes deles são nomes que o Eterno Pai colocou no Shemaim quando eles estavam lá. E não eram esses nomes feios que muitas pessoas proclamam, não. Eles se tornaram desobedientes. Mas eles não têm esses nomes feios que o pessoal proclama, não. Os nomes deles são nomes bonitos e nomes que glorificam o Eterno. Mas ele não diz o nome dele, porque se ele pronunciar o nome dele, ele glorifica o Eterno Pai. Eles não glorificam. Quando Yahushua chega para aquele gadareno, ele diz o quê? Como é o teu nome? Ele falou? Ele usou uma verdade com um alvo diferente. Somos muitos. Na realidade, tinha muitos ali. Por que eu vou dizer só meu nome? Somos muitos. Ele usou uma verdade com um alvo diferente. O Salvador não entrevistou demônio. Ele perguntou só o nome porque tinha um objetivo. Por que ele perguntou o nome dele? Ele perguntou o nome dele, irmãos, com um objetivo só. Porque se ele falasse o nome dele próprio, que o Eterno Pai colocou nele, ali glorificava o Eterno Pai, porque o nome dele
trazia consigo louvores ao Eterno Pai, louvores a Yahweh. Mas nenhum deles dizem o nome dele legítimo. Nenhum demônio desses que baixa por aí diz o nome dele legítimo. Diz apelido que os homens próprios colocam. Mas ninguém sabe os nomes real deles. Então, interessante saber a realidade que o Espírito Santo quer falar na minha vida e na tua vida. Que o Eterno Pai te abençoe ricamente. Vamos aprender um com os outros. Em nome de Yahushua HaMashiach.